o que é uma oligarquia? E aí eu vou te responder que uma oligarquia é quando você tem poder na mão de poucos. Isso é o que acontecia lá pela República da Espada, mas depois veio se tornar República das Oligarquias. E funcionava mais ou menos assim. O esquema era o seguinte: o presidente, para ser eleito, ele precisava do apoio dos governadores dos estados. Os governadores, eles eram eleitos pelo povo. Ah, mas era democraticamente, todo mundo ia lá, votava e tal. É óbvio que não, né? Lá, nas cidades, tinham os coronéis. Era como se fosse o prefeito. Só que eu posso usar também uma imagem de xerife, sei lá. Enfim, ele só era coronel naquela parte. Coronel é quem tem uma grande quantidade de eleitores ali. Claro, ele tem poder econômico, é um proprietário de grandes fazendas, é um cara que tem dinheiro, influência. E aí é o seguinte, ele tem ali curral eleitoral. O que é curral eleitoral? São eleitores que ele seleciona ali, um monte de eleitores. E aí esses eleitores têm a obrigação de votar em quem ele mandar. Como o voto era aberto, era muito fácil para ele verificar se a pessoa votou ou não naquela pessoa. Esse era mais ou menos chamado voto de cabresto. Tinha também uma forma de voto que era o fósforo. O que vinha a ser isso? Vamos supor que tinha uma pessoa, tinha um parente, e esse parente tinha morrido. Só que, pô, antigamente era antigamente, né? Ninguém sabia de porra nenhuma. Então essa pessoa pegava o título e ia votar lá como se fosse a pessoa que morreu e foi votar. E aí ficava nessa maracutaia toda. Mas assim, eles prometiam para as pessoas coisas que nem eles fazem hoje agora. Só que assim, você realmente era obrigado a ir votar na pessoa que eles mandaram, porque senão você levava um ataque e muitas vezes era até morto. Nessa época, existia uma chamada política do café com leite. E o que vem a ser isso? Existiam dois partidos, Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro. Por que esse nome? Porque São Paulo era famosa por produção de café e Minas era famosa por produção de leite. E o que acontecia? Eles ficavam revezando o poder entre eles. Por exemplo, nessa eleição iria ser o presidente de São Paulo que iria ganhar. Na outra eleição iria ser o presidente de Minas que ia ganhar. E assim eles ficavam revezando entre si. É claro que por trás dessa política toda tinha grandes latifundiários. O que são esses? São grandes produtores de café. Mais precisamente dizendo, a elite, né? E assim, a principal atividade econômica dessa época era o café. E essas grandes elites, elas escolhiam quem era que ia ser o presidente. E assim, qual é o BO que estava acontecendo nesse tempo aí? Tinha uma superprodução de café. Ou seja, eles produziam muito café e o café sobrava. E assim, nesse período, o presidente era um tal de Rodrigues Alves. E ele fez um projeto chamado Socialização às Perdas. Esse projeto, ele gerou, na verdade, um problema imenso para a economia. Porque era assim, mais ou menos. Os cafeicultores, eles vendiam para outros países e eles eram pagos na moeda do país. Por exemplo, você vende ali para os Estados Unidos, você vai ser pago em dólar. Você vende, sei lá, para a China, você vai ser pago em yuan. Enfim, eu acho que nem a China não tinha esse tempo. E o que acontecia era o seguinte: como o café estava ficando desvalorizado, os cafeicultores viram que eles estavam com um problema e que eles precisavam encontrar uma solução para isso. E aí eles fizeram o governo diminuir as perdas deles. Como? Eles iriam desvalorizar a moeda. Eles iam criar mais dinheiro. E aí nasce a famosa inflação. Porque agora não estava mais doendo no bolso dos cafeicultores. Porque eles estavam vendendo em dólar e recebendo praticamente a mesma coisa ainda. Mas estava doendo, sabe aonde? No bolso do trabalhador. No bolso do pai de família. E assim, uma solução para a superprodução também que eles inventaram foi o Conselho de Taubaté, onde os cafeicultores se reuniram e aí eles combinaram entre eles que quando tivesse a superprodução de café, o governo ia comprar o café que sobrou. E aí todos entraram de acordo e beleza. Como todo mundo era do governo ali, a mesma coisa, governo e indústria era a mesma coisa ali, eles entraram tudo em acordo. O próximo presidente foi um tal de Afonso Pena. Ele reconheceu esse Conselho de Taubaté, não teve tanta treta assim, foi mais de boa. Enfim, o próximo presidente foi o Hermes da Fonseca. Esse era militar. O pessoal lá atrás estava com medo de eleger um militar. Só que esse aqui era militar. E aí o que ele fez? No mandato dele ele fez o seguinte: ele criou a política de salvações. O que era isso? Ele tirou os opositores e colocou as pessoas mais alinhadas ao governo dele. Porque é desse jeito, o cara só consegue governar se for desse jeito mesmo. Nesse período também teve uma chamada Revolta da Chibata, onde os negros da marinha fizeram uma revolta porque eles recebiam muito castigo. E assim, era chibatada de tirar os coros deles. Os marinheiros lá não tinham pena não. Aliás, os oficiais, né? Porque todo mundo era soldado nesse tempo, não tinha escravidão não. Enfim, eles tomaram o navio e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro.
E aí, meu amigo, os oficiais tudo ficaram doidos da cabeça. Pô, esses negros vão bombardear tudo aqui, vão acabar com a gente. O que a gente tem que fazer? Então eles prometeram que os castigos iam acabar, que eles iriam dar mais condições de vida para eles, melhores condições de trabalho, enfim, aquela baboseira toda, aquela mentira toda. Eles queriam mesmo que eles abaixassem os canhões, porque depois que eles abaixassem, eles iam pegar eles. E aí ficou tudo de boa, né, tranquilo e tal. Pensar que não, meu amigo, levaram para a Ilha das Cobras, cabra. E lá eles começaram a descer o chicote de novo neles. Estima-se que mais ou menos 600 marujos tenham sido presos. E aí, meu amigo, mandou metade para a Ilha das Cobras, e lá é 1 metro quadrado por cobra. Mandou alguns para a Amazônia, e fez um balai de gato doido. Só sei que os cabas tudo se ferraram. E saindo um pouco dessa ideia, entrando mais aqui nos anos 20, as oligarquias ainda estavam no poder. E aí, assim, você não podia escolher seu presidente. Existia um partido na região também, que era o Partido Democrático. Só que assim, ele não podia eleger seu presidente, porque ele batia diretamente de frente com as oligarquias. E é claro que quem está no poder não quer sair do poder de jeito nenhum. Então eles não conseguiam eleger quem eles queriam, porque sempre tinha o voto de cabresto, os coronéis, as oligarquias para atrapalhar. Existiam jovens oficiais que eles estavam revoltados com aquela situação. Eles enxergavam a corrupção no governo. Então, teve a eleição para presidente em 1922 e quem foi eleito foi o Arthur Bernardes. Só que esses jovens eles estavam tão revoltados que eles disseram o seguinte: olha, é o seguinte, você não vai tomar posse. Se você tomar posse, a gente vai te tirar daí. Então eles ameaçaram se revoltar contra esse cara. Esse cara, ele era um crítico ferrenho ao exército e aliado totalmente da oligarquia. O movimento tenentista já estava cansado de toda a corrupção. E em 1922, eles fizeram uma revolta no Rio de Janeiro. Só que antes disso eu ainda tenho que falar que esse Arthur Bernardes, depois que ele tomou posse, ele prendeu o Marechal Hermes da Fonseca. Então basicamente deu certo tudo para ele, o plano dele deu certo. E aí esses revoltosos, os tenentes, né, 17 tenentes e um civil, eles marcharam no forte de Copacabana. Eles queriam tomar o poder. Só que o que você vai fazer com 17 tenentes e um civil? O exército facilmente metralhou eles todos. E aí, chegando mais próximo aos anos 30, a economia do café era protegida pelos fazendeiros. Então, eles tinham aquela aliança com o governo ainda, que eles produziam, aí eles vendiam para o governo. Só que aí o que aconteceu? Crise de 29. O café passou a não valer praticamente nada. Na crise de 29, teve o quê? O rompimento da política de café com leite. São Paulo lançou seu próprio candidato. E Minas também lança seu próprio candidato. O candidato de São Paulo era o Júlio Prestes. Ele mantém as mesmas coisas da oligarquia. Então, supervalorização do café, voto de cabresto do mesmo jeito. Ou seja, tudo que tinha na oligarquia, ele simplesmente deixa. É como se tudo que ele tivesse feito não tivesse valido nada. E aí Minas Gerais lançou o Getúlio Vargas como presidente. Mas por quê? Porque ele tinha restaurado as alianças oligárquicas lá do Rio Grande do Sul. E as propostas do Getúlio Vargas, elas atendiam tanto os liberais, quanto as oligarquias, os empresários. Ele queria investir em policultura. Para quem não sabe, policultura é diversas formas de plantio, não só o café. Só que assim, o Júlio Prestes, ele foi eleito. E aí, o que aconteceu? Os gaúchos ficaram insatisfeitos, depois a Paraíba. E aí eles resolveram dar o famoso golpe. E aí deram o golpe e colocaram o Getúlio Vargas no poder. Getúlio Vargas pegou e fez o quê? Colocou vários militares em várias partes dos governos, pelo Brasil todo. Por quê? Porque tinha que ficar subordinado a ele, tinha que ficar tudo certinho nele, pra ele ficar no poder.